Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Quinta-feira, dia 2 de maio, vamos meditar hoje o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo de 31 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O Evangelho nos convida a deixar de ser terrenais, terrestres, a deixar de ser homens que só falam de coisas mundanas para falar e mover-se como aquele que vem do alto, que é Jesus. Neste texto vemos mais uma vez que na radicalidade evangélica não há meio termo. É necessário que em todo momento e circunstância nos esforcemos por ter o pensamento de Deus, ambicionarmos ter os mesmos sentimentos de Cristo e aspirarmos a olhar os homens e as circunstâncias da mesma forma que vemos o Verbo feito homem. Se atuamos como aquele que vem do alto, descobriremos uma qualidade de coisas positivas que acontecem continuamente ao nosso entorno, porque o amor de Deus é ação contínua em favor do homem. Se viermos do alto, amaremos a todo mundo sem exceção, sendo nossa vida um convite para fazer o mesmo, ver as coisas do alto. Aquele que vem do alto está acima de todos, por isso pode servir a cada homem e a cada mulher justamente naquilo que necessita. Além disso, ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E seu serviço tem a marca da gratuidade. Esta atitude de servir sem esperar nada em troca, sem necessitar a resposta do outro, criar um ambiente profundamente humano e de respeito ao livre da pessoa. Esta atitude se contagia e os outros se sentem livremente movidos a responder e a atuar da mesma maneira. Servir e esse testemunho sempre vão juntos. Um e outro se identificam. Nosso mundo tem necessidade daquilo que é autêntico. E o que é mais autêntico que as palavras de Deus? Que mais autêntico do que quem dá o Espírito sem medida? Ele dá o Espírito sem medida. Então, acreditar no Filho quer dizer ter vida eterna. Significa que o dia do juízo não pesa em cima do aquele que acredita, porque já foi justificado e com o juízo favorável. No entanto, aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, enquanto não acredita. O Evangelho de João, de maneira admirável, nos faz meditar a forma como estamos apegados às coisas terrenas, às coisas cá de baixo. O olhar prazeroso para esta vida e as suas coisas ofusca muitas vezes o nosso olhar para as coisas do alto, de onde nos veio a salvação. Fazendo recurso, frequentemente, à repetição dos temas e palavras-chave principais da revelação de Jesus, São João apresenta um vocabulário bem mais reduzido do que os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Neste texto de hoje, a partir das oposições céu e terra, crer e não crer, são afirmadas a originalidade e a autenticidade do testemunho de Jesus
em revelar a boa nova de Deus, aquele que vem do céu. Jesus foi enviado para anunciar as palavras de Deus e dar o Espírito sem medida. Ele está acima de todos. Quem é da terra, sejam profetas, discípulos ou adversários, só entende segundo suas tradições terrenas. Jesus, enviado por Deus, fala das coisas do céu. Porém, ele dá o Espírito sem medida, que inspira a fé e a compreensão das coisas do alto. O auge da revelação é o dom da vida eterna a todo aquele que crê em Jesus, Filho de Deus. Para todos os que têm a sua fé nele, que vem do alto, o medo, a angústia estão fora de questão. O medo da morte é um exemplo, do maior desastre da humanidade. Deixa de existir, pois até mesmo numa pessoa idosa com um quadro de saúde terminal não consegue se entregar a Deus. Às vezes é pelo medo de não saber de certo por onde vai e para onde vai. O zelo exagerado que dedicamos aos nossos pertences, nossos bens materiais, às vezes nos torna ridículos. E muitos de nós, mais do que nos preocupamos com a saúde do esposo, esposa, filhos ou filhas, ou a nossa própria, a preocupação é com os bens materiais. Verificar o carro, a moto, outro bem. Será que eles valem mais do que a pessoa? Somos assim, somos deste mundo, agarrados a ele com todas as nossas forças, preocupados ao extremo com os bens materiais, ao ponto de deixar de lado as coisas de Deus, alegando que é por causa da sobrevivência, esquecendo-nos das palavras do Mestre, quando diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo, e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Faça-lhe um convite, dedique-se com total entrega ao serviço de Deus e você verá que todo o restante de sua vida vai fluir naturalmente, maravilhosamente, ao ponto de sua taça transbordar. Não seja mesquinho nos momentos difíceis, mas sim nos momentos alegres. Viva a experiência mais profunda de Deus. Todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.